Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui estamos mais ou menos, mais para menos, mas vamos embora, vamos que vamos. Só para falar, né? Um amigo meu de adolescência, né? Ele faleceu, dia 7, no finalzinho do dia 7, foi velado ontem e vai ser enterrado hoje. E eu tinha conversado com ele umas horas antes. Ele teve um infarto fulminante. E eu tô sem chão. É isso. Essa palavra me define. Algumas pessoas que me seguem nas redes sociais, em algumas redes sociais eu coloquei um videozinho dele cantando um hino. Ele era bem palhaço, assim, sabe? Ele era uma pessoa muito divertida. Ele era uma pessoa muito inocente, assim, sabe? Ele era já velho, mas era inocente. E assim, né? A vida é muito efêmera, né? A gente passa muito rápido e... Ai, foi um choque muito grande, gente. Eu tava conversando com ele todos os dias no TikTok. O nome dele é Gerson. Lá no TikTok é o velhinho da canoa. O último vídeo dele é ele pintando a casa e brincando com gaiamum, um caranguejo. Ele mora lá no Espírito Santo, em Goiabeiras, e tem, né? Muito caranguejo lá perto da casa dele. E a gente conversou sobre aquilo, brincamos e tal. Passou umas horas, ele teve um infarto. Até onde eu sei, fulminante, né? E eu tô o dia todo assim em transe. Mas é justamente porque a gente tá nessa situação, eu, né, estou nessa situação de um luto, assim, um baque, sabe? Ele é muito feliz, assim, não quero nem ficar falando. É justamente por isso que nós vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, para acalmar o nosso coração, para acalmar o coração da esposa, dos filhos, dos amigos e de tanta gente, né? Que ele era bem famosinho lá no TikTok, no Kawaii. Ele já estava até recebendo das plataformas, era bem famosinho. Fazendo palhaçada, né? O que ele sabia fazer de melhor. Então peço que vocês orem, né? Se vocês lembrarem também, pela família, né? Pela família, pelos filhos e etc. Pelos amigos, né? Também, que foram pegos de surpresa, no piscar de olhos. Como a gente daqui a pouco vai, né? Hoje eu tô aqui falando com vocês. Eu tô tão abalada hoje que eu deletei esse vídeo. Esse aqui já é a segunda vez que eu tô fazendo o Levíticos 9, que já estava pronto. E na hora que eu fui postar, programar para vocês, eu deletei sem querer, né? E meu marido, que é expert em internet, futucou tudo, não teve jeito. Já tinha deletado até da lixeira de tudo, sei lá. Mas enfim, no primeiro vídeo eu não tinha falado sobre isso e agora eu tô falando. Tem coisas que a gente não fala, né? A internet, ela é toda bonita, colorida, né? Todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo tem tudo. Mas a vida real não é assim. E eu tô tentando não falar sobre isso, mas já estou falando, porque talvez as pessoas que me conhecem mais de perto vão perceber que eu estou bem abalada. Mas é assim, a vida é assim, as pessoas morrem, os animais morrem, nós morreremos também. E Jesus morreu por nós, né? Jesus morreu por nós, mas ele ressuscitou. E ele ter ressuscitado enche o nosso coração de esperança, que nós que somos do time dele também vamos ressuscitar. Meu amigo Gerson, querido, amado, vai ressuscitar também. E é assim. Hoje nós vamos ler, ontem nós lemos a consagração, né, nossa, fiquei 4 minutos falando, a consagração de Arão e dos filhos, deu maior trabalho, maior dificuldade, graças a Deus, hoje em dia é tudo muito simples, né, a pessoa se ajoelha e ora e às vezes coloca um azeite, tá tudo bem, já tá consagrada a algum cargo, né, das religiões e tal, mas aqui era bem difícil. E hoje nós vamos ler sobre Arão. Arão era o grande sacerdote escolhido por Deus para levar para dentro do Santo dos Santos, da cortina, dentro do tabernáculo, tinha uma parte santa e tinha uma parte santíssima, que era a cortina, que era onde a presença de Deus se fazia bem presente.
onde tinha a arca, né, onde estavam as coisas ali, onde Arão oferecia o sacrifício pelo povo, para perdoar o pecado do povo. Ele ia lá, oferecia aqueles vários tipos de sacrifício, cada um de um jeito, tudo. E ele era o sacerdote, então só ele podia fazer isso, né? E as descendências dele também, gradualmente, né? Igual a monarquia. E aqui hoje nós vamos ler que até ele, que era o sacerdote, era o escolhido do Senhor, ele também tinha que fazer sacrifício por ele. Olha que coisa. Por ele tinha que fazer sacrifício. Isso nos diz o quê? Que ele era imperfeito. Ele era um grande sacerdote, mas era um sacerdote imperfeito. E quem é o nosso sumo sacerdote super perfeito? É Jesus. Ele sim leva os nossos pecados diante de Deus e nos perdoa. Ele é o único mediador entre nós e Deus, porque quando ele morreu, o véu desse Santíssimo lá do tabernáculo se rasgou de alto a baixo, ele abriu, ele caiu. Isso quis dizer assim que nós temos livre acesso a Deus, a gente não precisa de intermediários. O nosso sumo sacerdote não é mais Arão ou qualquer pessoa, é Jesus. Ele foi o sacrifício perfeito, ele doou o sangue dele, como nós vemos aqui os animais doados, oferta de paz, oferta de sangue, oferta de pão, oferta de não sei o quê, tudo. Jesus foi o sacrifício perfeito, completo. Por isso nós temos livre acesso. Você pode se ajoelhar ou não se ajoelhar também e falar direto com o Senhor. E vamos continuar aqui. Passaram-se os 7 dias da ordenação, e no dia seguinte Moisés chamou Arão e os seus filhos e as autoridades do povo de Israel e disse a Arão: pegue 2 animais sem defeitos. Por isso que a gente fala que Jesus foi o nosso cordeiro perfeito, porque aqui já estava fazendo uma alusão que não podia ter defeito, tinha que ser perfeito. Perfeito. Isso é, um bezerro para ser morto como oferta para tirar os pecados, e um carneiro para ser oferecido como um sacrifício que é completamente queimado. Apresente-os a Deus, o Senhor. Depois mande o povo pegar os seguintes animais: um bode para ser sacrificado como oferta para tirar pecados, um bezerro e um carneirinho, os 2 de 1 ano e sem defeitos, para serem sacrificados como uma oferta que é completamente queimada. E também um touro e um carneiro para serem sacrificados como oferta de paz. Mande que eles sacrifiquem esses animais ao Senhor, junto com a oferta de cereais misturada com azeite. É muita coisa, né, gente? É muita mão, é muito trabalho, né, para perdoar o povo, né, para perdoar os pecados do povo. É carneiro, é bezerro, é touro, é pão, é azeite, o azeite específico que só tinha ali dentro do tabernáculo, o incenso também que era só deles, tudo era muito exclusivo, né? Tudo era muito santíssimo. Gente, eu tô de roupa de frio porque aqui em Porto Alegre começou a fazer frio. E eu sou o tipo de pessoa que odeia frio, odeio. Então, hoje tá fazendo acho que 20 graus e eu já tô com o meu casaquinho aqui. Vocês vão me ouvir muito reclamando do frio e eu tô tentando melhorar. Por isso, talvez alguém fique agoniado, né, de ver a gente de casaco, mas é porque já tá 19, 20 graus aqui, eu já começo a ficar doida. Mas enfim, esse tanto de problema aqui que eles tinham que fazer, que resolver, né, bezerro, carneirinho, touro, pão, azeite, aquele azeite específico que com certeza quando acabava tinha que ser refeito, e tudo sempre por eles, tudo sempre com muita delicadeza, muita ordem. No capítulo 10 nós vamos ver sobre os caras que morreram, os filhos dele que morreram, porque não fizeram a oferta perfeita, do jeito que Deus quer. Deus gosta de perfeição, de excelência. Então tudo que é excelente, tudo que você faz com todo o seu coração, com excelência, você está fazendo para o Senhor, Ele recebe com um aroma suave nas suas anexas. Se você for varrer uma casa, varra com excelência. Isso Deus vai receber. Vai cuidar de um filho, vai trabalhar no seu serviço, seja qual for, faça com excelência. Cuide da sua saúde com excelência, do seu cabelo com excelência, dos seus olhos com excelência, dos seus dentes com excelência, tudo. Faça tudo, os seus filhos, seu marido, tudo com excelência, que o Senhor recebe com um aroma suave. Ele gosta de excelência. Por isso esse tanto de coisa aqui, por isso Jesus, que é
completamente excelente. Jesus é excelente, Ele é perfeito. Perfeito, de 0 a 10, Ele é 100. Ele é 1000, Ele é 1.000.000 na perfeição. Obrigado, Jesus, por ter feito isso por nós. Obrigada por ter nos livrado de tanta coisa. Eles precisam fazer isso porque o Senhor vai aparecer a eles hoje à noite. O povo trouxe até a entrada da tenda sagrada tudo o que Moisés havia mandado. E todos se reuniram ali na presença de Deus, o Senhor. E Moisés disse: o Senhor Deus mandou que vocês fizessem isso a fim de que a glória dele apareça até vocês. Depois Moisés disse a Arão: vá até o altar e ofereça o sacrifício para tirar os pecados, e o sacrifício que é completamente queimado, a fim de que Deus perdoe os seus pecados e os da sua família, pois foi isso que o Senhor mandou você fazer. Arão chegou perto do altar e matou o bezerro como sacrifício para tirar o seu próprio pecado. Olha bem, ele era o grande sacerdote. E mesmo assim, ele tinha pecado. Ele tinha que fazer o sacrifício, ele tinha que se lascar lá no meio do sangue, fazer aquele monte de ritual, porque ele tinha pecado. Já Jesus não. Jesus se ofereceu na cruz como um cordeiro santo que tira os pecados do mundo. Glória a Deus, né? Ele não precisa de matar bichos, né? Jesus não precisa de matar bichos para ser perdoado, né? Porque ele é perfeito. Vamos lá. Os seus filhos levaram o sangue do animal para ele. Ele molhou o dedo no sangue e pôs as 4 pontas do altar. Derramou o resto de sangue na base do altar. Depois ele queimou no altar a gordura, os rins e a melhor parte do fígado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Eu fico pensando o que é a melhor parte do fígado, né? Não sei. Talvez a parte mais gordinha, que o fígado é assim, né? Sei lá. Não sei. Talvez tenha uma explicação. Um teólogo aí, ó, um estudioso da Bíblia, uma pessoa que conheça o original, né? Porque eu acho que eu já mostrei para vocês sobre a cerveja, que aqui na Bíblia, nessa Bíblia aqui, da linguagem de hoje, fala cerveja, mas numa Bíblia mais tradicional fala bebida forte, né? De álcool. Né? Então aqui talvez a melhor parte do fígado talvez tenha alguma explicação. Vou procurar para vocês e depois eu trago essa notícia. Conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E num lugar fora do acampamento, Arão queimou a carne e o couro do animal. E em seguida Arão matou o carneiro para a oferta que ia ser completamente queimada. Os seus filhos lhes levaram o sangue do animal. E ele borrifou os 4 lados do altar. Ele tinha que borrifar, pegar o sangue assim na panela, na vasilha, né? E jogar assim. Aspergir, né? O sangue. Ele borrifou os 4 lados do altar. Depois, lhe entregaram a cabeça e as outras partes do animal e eles queimaram no altar também. Então, ele lavou os miúdos e as pernas do carneiro e queimou também, em cima do resto da oferta queimada. Queimou uma oferta, depois ele lavou tudo e queimou. Olha aqui, como é que Deus é detalhista. Ele lavou esses pedaços para queimar completamente em cima de uma coisa que já estava queimada. Deus gosta de limpeza. Deus não gosta de sujeira. A sujeira é do diabo. A sujeira é do diabo, gente. A sujeira no seu cabelo, a sujeira na sua casa, a sujeira nas suas panelas, a sujeira na sua alma, na sua vida, nos seus pensamentos. Tudo que é sujeira não é de Deus. O Senhor não gosta de sujeira. Tanto que Ele está mandando lavar as partes de dentro do animal para poder queimar completamente. Isso aqui nos fala muito que Deus não gosta de sujeira. É triste, né? Então ele lavou os miúdos, as pernas e queimou em cima da oferta já queimada. Versículo 15, para quem acompanha, né? Depois Arão apresentou as ofertas do povo. Pegou primeiro o bode do sacrifício para tirar o pecado do povo. Matou, ofereceu a Deus, como tinha feito com a oferta para tirar o seu próprio pecado. Então primeiro ele se limpou, né? Ele se ofereceu, tal, fez tudo que tinha que ser feito, para ele ficar puro, para depois ele ajudar as outras pessoas. Isso aqui também fala com a gente. Primeiro ajude você, primeiro cuide de você, da sua saúde, da sua vida, do seu mental, para depois querer ajudar uma pessoa. Primeiro cuide do seu casamento, dos seus filhos, para depois dar bedelho no filho dos outros, no casamento dos outros. Deus é perfeito, né? Tô rindo porque não tem nada a ver, mas Deus fala, né? Deus tá falando com você. Cuida da sua vida. É isso que eu tô ouvindo aqui, ó.
cuida da sua vida, do seu marido, dos seus filhos, da sua casa, do seu corpo. Depois você tira os pecados do mundo, como Arão fazia aqui, ó. Depois você cuida da vida dos outros, da vida da sua nora, da sua amiga, prima, sobrinha, mãe, né? Em seguida, ele pegou o animal que já ia ser morto para a oferta, que é completamente queimado, e ofereceu a Deus, conforme mandava a lei. Apresentou a oferta de cereais, pegou um punhado de farinha e queimou no altar. Isso ele ofereceu além da oferta que era completamente queimada todas as manhãs. Então ele teve bastante trabalho. Todas as manhãs tinha que fazer uma oferta e essa aqui foi tudo além, foi um extra. Um extra de serviço pesado para eles, né? Arão matou um touro. Na capa aí eu coloquei um touro sangrando, se vocês puderem observar. Eu não, né? Inteligência artificial que faz essas fotos. Bem sinistro. E o touro é grande, né? Forte. Ele tinha que matar o touro, um carneiro, a serem apresentados como oferta de paz do povo. Os filhos que levaram o sangue, e ele borrifou nos 4 lados do altar. Eles levaram também a gordura dos 2 animais, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os rins e a melhor parte dos fígados. Eles eram bem açougueiros, né, para saber fazer isso aqui, cortar e achar esses rim, fígado, esses negócios. Deus dava sabedoria, né? E Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais que levou ao altar. Queimou a gordura no altar, mas o peito e as coxas direitas dos animais Arão apresentou a Deus, o Senhor, como uma oferta especial reservada para o sacerdote, conforme Moisés tinha ordenado. Depois que Arão ofereceu todos esses sacrifícios, ele estendeu as mãos sobre o povo e os abençoou. E então desceu os degraus do altar. Olha, veio na minha mente aqui, né, sobre ele estender as mãos, né? Ele se purificou. Ele purificou o povo, só depois ele estendeu as mãos. Gente, essa atitude de estender as mãos sobre a pessoa, de colocar a mão na cabeça da pessoa, é uma coisa muito séria. A gente não pode deixar qualquer pessoa colocar a mão na nossa cabeça, a mão, porque é uma transferência de energia, aqui era nitidamente uma transferência dos pecados dos homens para os animais. Isso aqui continua. Hoje a pessoa transfere a energia, pode ser positiva, negativa, pode ser maldição, pode ser sabe Deus o quê, e você tá aí despreparada e se lasca, né? Então não deixe ninguém colocar a mão nos seus filhos, na cabeça dos seus filhos. Cuidado com essas benzedeiras, essas pessoas que oram demais, com imposição de mãos, assim você não conhece a pessoa. Arão, ele se purificou, ele purificou o povo para depois ele estender as mãos e abençoar. Só assim ele pôde abençoar, só depois que ele estava purificado. Como a gente vai saber quem está e quem não está? Então não deixe as pessoas colocarem a mão nos seus filhos, sobrinhos, netos, nos seus pais, talvez estão enfermos, né? As pessoas estão enfermas, cuidado com quem vai orar, rezar, sei lá o que, na sua família, né? A Bíblia está nos ensinando a cuidar com isso. Isso não é brincadeira, é uma transferência de energia, né? De coisas boas ou ruins. E aí, depois que ele se purificou, ele estendeu as mãos e abençoou o povo, né? Deixa eu ver onde estou. E então ele desceu do altar, né? Se humilhou, ele se igualou com o povo, né? Desceu do altar. Ele e Moisés entraram na tenda sagrada e quando saíram para abençoar o povo, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então eles entraram para o templo, oraram, falaram com Deus, se encheram do Espírito Santo, se encheram da presença de Deus. Se encheram de santidade, de presença, de coisa boa. E aí sim saíram de dentro do tabernáculo para abençoar as pessoas. E de repente, o fogo da presença de Deus, o Senhor, devorou a oferta queimada e a gordura que estavam no altar. O fogo veio, lambeu tudo aquilo, né? Recebeu aquela oferta, recebeu aquele pedido de perdão através dos sacrifícios, né? E ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão, se humilharam diante de Deus e reconheceram que só Ele é Deus, que Ele é o Deus Criador, o Deus Altíssimo, poderoso, o que nos dá sinais. Ele nos dá sinais, gente. A gente precisa ficar atento aos sinais,
aos milagres que nos acontecem em todo o tempo, todo minutinho da nossa vida acontece um milagre. Só de a gente estar em pé acontece um milagre. Você vê que meu amigo do peito foi embora, assim, num piscar de olhos. E é num piscar de olhos que Deus nos abençoa também, nos abençoa. A gente é abençoado tendo uma casa, tendo comida, tendo cabelo, podendo respirar com o nosso próprio nariz. Quantas pessoas não podem? E uma série de outras coisas. Então pratique a gratidão e peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais para que você veja os milagres que estão acontecendo à sua volta em todo o tempo. Pare de ser reclamona do frio, como eu, e reclamona de qualquer outra coisa. Pare de reclamar e comece a agradecer, porque você é muito abençoado. Se você está aqui ainda, é porque Deus ainda tem alguma coisa para fazer na sua vida. Senão Ele já tinha te recolhido. Fique com essa palavra e amanhã nós leremos capítulo 10, que é bem pesado. Beijão no seu coração e até amanhã.